como va caiu do ciu, estrela da man, filho da alvorada, vac foi lanado terra, vac que derrubava as nays. Lúcifer, um nome que é familiar e inquietante, nunca deixa de evocar uma sensação de choque e admiração quando mencionado. Não apenas por causa da queda de um anjo, mas por causa do profundo significado tecido nesta história. Um que fala sobre a natureza do poder, livre-arbítrio e escolha. De um lugar de glória incomparável entre as hostes celestiais, Lúcifer, a estrela mais brilhante, caiu no abismo mais escuro. Mas por que esse conto continua a ecoar através dos tempos, especialmente nos corações do público cristão que busca a verdade? Imagine por um momento que você é levado de volta ao início da criação, à sala do trono do próprio céu. O ar está cheio de luz radiante e da doce melodia da adoração. E lá, no centro, está Lúcifer, o filho da manhã, o mais resplandecente de todos. Criado pela própria mão de Deus, Lúcifer era um símbolo de beleza, sabedoria e perfeição. Ele não era apenas um anjo, ele era o líder do coro celestial, aquele que dirigia os louvores diante do trono do Todo-Poderoso. Naquele momento, Lúcifer brilhou como uma joia preciosa, refletindo a própria luz da presença de Deus. Ele permaneceu como um testemunho vivo do incrível poder e brilho criativo de Deus. Mas o que deu errado? Como esse ser, antes tão próximo do coração de Deus, caiu tão longe? Como ele, de sua posição exaltada, tornou-se Satanás, o adversário de tudo o que é santo? Como o céu, antes um oceano sereno de paz, tornou-se o terreno fértil para tal rebelião? A resposta está em uma verdade simples, mas profundamente inquietante: o orgulho. Lúcifer, em sua perfeição, não se contentava apenas em servir a Deus. Ele ansiava por mais. A imagem de Lúcifer diante do trono, com os olhos cheios de ambição e anseio, tornou-se o primeiro símbolo de rebelião na história do universo. Foi naquele momento de orgulho, nesse desejo de ascender acima de seu Criador, que as sementes de sua queda foram semeadas. Este momento crucial, o momento em que Lúcifer procurou destronar Deus e elevar-se acima de tudo, representa a própria essência da luta entre o bem e o mal. Uma luta que continua a reverberar através de todas as gerações. A rebelião de Lúcifer não era apenas uma questão de desafiar a autoridade. Foi uma rejeição da soberania de Deus, um desejo de autonomia que levou à sua queda final. E embora o nome de Lúcifer seja frequentemente associado à escuridão, ao pecado e ao desespero, a história não é apenas sobre a queda de um anjo, é sobre o perigo do orgulho e as consequências de escolher seguir a própria vontade sobre a de Deus. Ao refletirmos sobre a jornada de Lúcifer, das alturas mais altas para as mais profundas das baixas, somos lembrados da importância da humildade, da necessidade de entregar nossa vontade à de Deus e da eterna luta entre a luz e as trevas. Sua história continua a cativar porque não é apenas um conto antigo, é um aviso para todos nós. Devemos nos perguntar: qual é o desejo do nosso coração? Estamos contentes em servir humildemente àquele que nos criou, ou nós, como Lúcifer, nutrimos o desejo de nos exaltar, de buscar poder e controle à parte dele? A queda de Lúcifer é um conto que nos lembra que o caminho da glória à ruína é pavimentado com orgulho e que a verdadeira grandeza não está em procurar ser servido, mas em servir aquele que está acima de tudo. Este conto de advertência fala através dos tempos, exortando-nos a escolher sabiamente, a nos proteger contra o fascínio do orgulho e a permanecer firmemente ancorados na verdade de que somente Deus é digno de adoração, honra e louvor.
Lúcifer caminhou entre as pedras de fogo no Monte Santo de Deus, ungido como o anjo da guarda, um ser de beleza e sabedoria incomparáveis. Mas foi nessa mesma perfeição que sua queda começou. O momento de sua rebelião marcou a trágica percepção no céu de que mesmo a mais especial das criações de Deus poderia escolher o desafio em vez da reverência. As Escrituras retratam Lúcifer como alguém que foi atraído por sua própria beleza e inteligência. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15, e Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 17, vemos a imagem de um anjo impecável, criado sem defeito, mas corrompido pelo orgulho e ambição que iam além de seu papel designado. Sua arrogância o levou a declarar: subirei aos céus, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Mas nessa mesma declaração, a condenação de Lúcifer foi selada. Para muitos cristãos, essa história não é apenas um relato de algo que aconteceu há muito tempo. Serve como um poderoso lembrete da natureza do orgulho e das terríveis consequências de desafiar a vontade de Deus. Reflete a eterna luta entre a luz e as trevas que cada um de nós enfrenta todos os dias. Especialmente para aqueles que passaram por muitas provações na vida, a história de Lúcifer oferece uma reflexão profunda. Podemos manter a humildade e a fidelidade diante das tentações de nos exaltarmos, de buscar poder ou de acreditar que estamos além da vontade de Deus. Este conto atemporal nos desafia a examinar nossos corações e lembrar que o orgulho, como o de Lúcifer, pode nos levar à queda se não estivermos vigilantes em nossa submissão ao Todo-Poderoso. É notável notar que, embora Lúcifer tenha sido expulso do céu, ele continua seus esforços incansáveis para frustrar o plano divino de Deus. Foi ele quem enganou Adão e Eva no Jardim do Éden, semeando sementes de dúvida em seus corações, que levaram a humanidade à espiral do pecado. No entanto, mesmo em meio a este capítulo sombrio da história, um vislumbre de esperança brilha. Jesus Cristo, o Verbo feito carne, veio ao mundo para derrotar Satanás e restaurar o relacionamento quebrado entre a humanidade e Deus. A história de Lúcifer também ressalta a retidão e a misericórdia de Deus. Embora Deus ame toda a sua criação, ele não pode fechar os olhos para o pecado. A queda de Lúcifer é um testemunho da imparcialidade de Deus. Ele não mostra favoritismo, mas também não negligencia aqueles que estão dispostos a se arrepender. Por meio desse evento, entendemos que toda a glória pertence ao Senhor e todo ato de rebelião leva à destruição. No entanto, esta não é apenas a história de uma queda em desgraça, é também a história de esperança e vitória. Na batalha eterna entre a luz e as trevas, Deus é sempre o vencedor final. Sempre que enfrentamos provações e tentações, a história de Lúcifer serve como um poderoso lembrete de que temos um Salvador que triunfou sobre Satanás e nos capacita a vencer em seu nome. Por meio de Cristo, recebemos a força para superar as trevas e andar na luz de sua vitória. Como a história de um anjo que caiu há milhares de anos ainda ressoa conosco hoje. Para o público cristão, especialmente aqueles que passaram por muitas estações da vida, esta história antiga serve como um lembrete comovente da fidelidade inabalável de Deus e da importância de manter nossos corações fixos nele. Ensina-nos a ser cautelosos com as tentações deste mundo e a sempre confiar na orientação de Deus, não importa as circunstâncias. Vamos explorar essa história poderosa juntos. Da glória à queda, do céu às profundezas, o conto de Lúcifer é um aviso e uma fonte de inspiração. Afirma que a luz sempre vencerá as trevas. A pergunta que devemos nos fazer é: escolheremos ficar com a luz ou nos deixaremos levar para as sombras? Lúcifer, cujo nome significa portador da luz,
foi um dos seres mais radiantes já criados por Deus. A Bíblia o descreve como o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17. Ele era um anjo de alto escalão, agraciado com uma luz deslumbrante destinada a refletir a glória de Deus. Nenhum anjo se compara à beleza, poder e sabedoria que ele possuía. Lúcifer foi criado não apenas para honrar a Deus, mas também para liderar o coro celestial, guiando as incontáveis vozes dos anjos em louvor ao Senhor. Sua queda não é apenas um evento histórico, mas uma lição que fala a cada um de nós, especialmente quando refletimos sobre as batalhas espirituais que enfrentamos hoje. A história de Lúcifer nos lembra que mesmo os mais exaltados podem cair e nos desafia a permanecer humildes, fiéis e vigilantes em nossa caminhada com Deus. Em sua posição exaltada perto do trono de Deus, Lúcifer tinha acesso incomparável à santa presença do Todo-Poderoso. A luz radiante do próprio Deus brilhou sobre ele, fazendo-o resplandecer com brilho e pureza, refletindo a santidade do Criador. Todos os outros anjos olharam para Lúcifer com admiração, vendo-o como o epítome da perfeição. Ele não era apenas o líder dos coros angélicos, mas também a inspiração para as hostes celestiais, exortando-as a se curvarem em reverência e amor diante do Senhor. A imagem de Lúcifer no céu era de imenso esplendor. De pé no meio das fileiras celestiais, ele brilhou com uma luz mais deslumbrante do que pérolas ou diamantes, seu próprio ser brilhando com brilho divino. Sua voz, enquanto cantava, se fundiu com o coro celestial, enchendo os céus com sua harmonia, ecoando por todos os reinos. Foi sob essa luz magnífica que Lúcifer não apenas refletiu a glória de Deus. Ele se tornou um testemunho vivo do poder criativo de Deus, um exemplo brilhante de beleza e brilho divinos. No entanto, foi essa mesma luz que se tornou sua maior tentação. Enquanto estava banhado na glória do Senhor, Lúcifer começou a admirar o esplendor que o cercava, não como um presente de Deus, mas como algo que lhe pertencia. Sua beleza, sua sabedoria e sua posição exaltada tornaram-se a semente do orgulho em seu coração. Em vez de reconhecer essas bênçãos como ferramentas para honrar a Deus, ele começou a olhar para si mesmo com crescente admiração, acreditando que merecia a adoração em vez de humildade. Essa mudança sutil, no foco da glória de Deus para a sua própria, começou o lento desvendar do coração de Lúcifer. O que antes era um puro reflexo da grandeza de Deus, tornou-se a fonte de sua queda, quando ele começou a desejar o próprio trono de Deus. Seu orgulho o levou a acreditar que seu próprio brilho deveria brilhar acima de tudo. Uma mudança trágica que acabou afastando-o do propósito para o qual foi criado: servir e honrar o Senhor. Um dia, enquanto olhava para as águas paradas de sua própria alma, refletindo sua imagem perfeitamente, Lúcifer começou a sentir uma estranha mudança interior. Em vez de honrar a Deus, ele começou a se questionar. Por que devo me submeter? Ele pensou consigo mesmo. Eu mereço o trono. Eu mereço ser adorado, pois sou perfeito. Não preciso refletir a luz de mais ninguém. Posso ser a fonte de luz para mim mesmo. E a partir desses pequenos pensamentos, o orgulho começou a crescer em seu coração. Não era apenas um sentimento, mas um fogo ardente, crescendo e ardendo constantemente na mente de Lúcifer. Gradualmente, ele se enraizou mais profundamente, tornando-se uma poderosa ambição e sede de poder. Não mais contente com a posição que Deus lhe dera, Lúcifer começou a ansiar pelo poder supremo, um reino que não precisava do Criador. Ele não desejava mais refletir a luz de Deus, ele queria se tornar a única fonte de luz. À medida que seu orgulho se fortalecia, Lúcifer não podia mais permanecer em silêncio.
Ele começou a desviar outros anjos, atraindo-os com palavras doces, mas venenosas. "Sigam-me", disse ele. "Eu os levarei à verdadeira liberdade, onde vocês não se curvarão mais diante de ninguém, onde se tornarão seres todo-poderosos como eu." Essas palavras começaram a surtir efeito, agitando o coração dos anjos. 1/3 deles, os anjos poderosos e poderosos, foram atraídos pela tentação de Lúcifer. Eles não viam mais a grandeza de Deus, mas apenas sua própria imagem à luz de Lúcifer. Quando o orgulho de Lúcifer atingiu seu auge, ele não pôde mais permanecer nas sombras. Ele se rebelou abertamente, declarando a todos que merecia o trono de Deus e que somente ele era digno de adoração. Com sua forte persuasão e influência avassaladora, Lúcifer construiu um poderoso exército de anjos rebeldes. Não mais buscando submissão no amor de Deus, eles buscavam um ideal separado de Deus, um reino onde eram todo-poderosos, sem ninguém acima deles. E a partir desse momento, começou a grande batalha entre o bem e o mal, entre a humildade e o orgulho, entre a luz e as trevas. Lúcifer, com toda a sua força e fascínio, instigou a maior rebelião da história do universo, deixando uma marca eterna no reino celestial. A guerra no céu começou, e não foi apenas uma batalha comum. Foi um confronto de vida ou morte entre duas forças opostas, duas naturezas completamente opostas: luz e trevas, obediência e rebelião, retidão e orgulho. O arcanjo Miguel, escolhido pelo próprio Deus para ser o comandante dos leais exércitos celestiais, saiu de seu trono glorioso, determinado a defender o trono do Criador. Michael não estava sozinho nessa batalha. Ele foi apoiado por milhões de outros anjos, poderosos guerreiros portando espadas flamejantes, prontos para lutar para proteger a justiça e a luz eterna. A batalha entre os anjos, enfurecida com fúria e bravura, não foi meramente uma luta entre seres celestiais, mas uma batalha entre o poder incomparável de Deus e o desafio sombrio de Lúcifer. Imagine, os céus tremeram com os gritos dos anjos lutando, suas espadas de fogo brilhando, perfurando a escuridão, luz e sombra entrelaçadas como ondas violentas batendo contra as rochas. Cada golpe da espada não era apenas um golpe físico, mas também uma declaração de guerra contra o orgulho e a rebelião de Lúcifer. Esta batalha não foi apenas uma luta física, era uma declaração da autoridade suprema de Deus, um poder acima de tudo. Lúcifer, com seu orgulho e traição, liderou 1/3 dos anjos para esta guerra, procurando usurpar e reivindicar poder para si mesmo. Mas não importa o quão forte e convincente ele fosse, no final, ele não conseguiu superar a força da luz. No momento decisivo, o poder absoluto de Deus foi revelado. A vitória da luz não foi apenas a remoção de Lúcifer e seus aliados para as profundezas do abismo, mas uma declaração de que a escuridão, não importa o quão longe ela se estenda, não pode existir na presença de Deus. Foi um lembrete profundo. A luz do Senhor nunca se apagará, nunca recuará diante das trevas. Esta batalha é um evento sagrado que significa não apenas uma vitória física, mas também um triunfo espiritual eterno. Não apenas revela o poder ilimitado de Deus, mas também serve como uma lição de obediência e orgulho. Não importa o quão forte Lúcifer fosse, no final, ele estava fadado a falhar diante do poder infinito do Criador. Esta batalha é uma declaração definitiva de que neste mundo e no universo sem fim, existe apenas um poder supremo e invencível: o poder de Deus. Quando comparados a anjos como Miguel e Gabriel, as diferenças entre eles e Lúcifer tornam-se evidentes e profundas, destacando os princípios fundamentais de fé, poder e humildade. Miguel, na Bíblia, não é apenas um anjo poderoso, mas também um símbolo de lealdade absoluta a Deus.
Ele é descrito como um guerreiro valente, sempre liderando as hostes celestiais, lutando incansavelmente para proteger o reino de Deus da rebelião. Michael não é apenas um guerreiro, mas também um executor da justiça, nunca recuando diante do poder do mal. Suas batalhas não são apenas por força, mas sim símbolos de fé inabalável e lealdade ao Senhor. Gabriel, o anjo que transmite mensagens, tem uma missão diferente, mas igualmente importante. Nesse papel, Gabriel não é apenas um mensageiro de Deus, mas também uma ponte entre Deus e a humanidade, entregando mensagens divinas aos escolhidos. Alguns dos eventos mais significativos da Bíblia, como anunciar a Maria o nascimento de Jesus, foram realizados por Gabriel. Ele representa sabedoria e discernimento, sempre entregando a vontade de Deus com cautela e precisão. Enquanto Miguel e Gabriel incorporam as virtudes da lealdade e da transmissão da palavra de Deus, Lúcifer permanece como um modelo de traição e orgulho. Como o mais brilhante dos anjos, Lúcifer já esteve nas mais altas fileiras do céu, possuindo beleza e poder incomparáveis a qualquer um. No entanto, em vez de respeitar e se submeter a Deus, Lúcifer permitiu que o orgulho se apoderasse de seu coração. Ele desejava elevar-se acima da posição de Deus, procurando apoderar-se do poder infinito que somente Deus possui. Sua teimosia e desejo de poder levaram Lúcifer a uma queda sombria, transformando-o em Satanás, o inimigo da luz, o inimigo de Deus e de toda a humanidade. A transformação do anjo mais brilhante para o demônio das trevas não é apenas uma tragédia pessoal, mas também um aviso para todos nós. Lúcifer escolheu o caminho da arrogância, e foi essa autossatisfação que levou à sua queda irremediável. Sua rebelião não foi apenas um ato de traição contra Deus, mas também um testemunho do poder destrutivo do orgulho desenfreado. Quando Satanás foi lançado na terra, ele se tornou não apenas um adversário de Deus, mas também aquele que semeia o caos, destruindo todo o bem que Deus havia criado. A história da queda de Lúcifer não é apenas um aviso sobre as consequências de se recusar a se submeter a Deus, mas também uma ênfase de que qualquer ação nascida do orgulho pode levar a um colapso irremediável. Assim, a história de Lúcifer, Miguel e Gabriel não apenas reflete as diferenças nos papéis e missões dos anjos, mas também oferece lições profundas sobre poder, lealdade e humildade. Enquanto Miguel e Gabriel servem como modelos de obediência e fé, Lúcifer é um testemunho da destruição do orgulho. Um lembrete de que a traição contra Deus leva apenas à ruína. O orgulho, um pecado que pode parecer pequeno, tornou-se a razão pela qual Lúcifer, uma vez que o símbolo da luz e da beleza perfeita, foi transformado em uma sombra de escuridão eterna. Ele já foi um anjo amado, com um lugar especial na corte celestial, mas foi por meio de sua autossatisfação e desejo de se elevar acima do Criador que ele perdeu tudo. O que ele não conseguiu ver naquele momento de triunfo foi a verdade absoluta de que somente Deus é a fonte e tem poder infinito. Quando Lúcifer se afastou de sua santidade e autoridade, lançou-se em uma batalha sem esperança contra a própria existência da luz. A queda de Lúcifer é uma valiosa lição de exaltação e orgulho. Isso nos lembra que quando esquecemos a verdadeira fonte e valor do que temos, quando nos elevamos e reivindicamos poder, abrimos a porta para a destruição. Os dons que Deus nos dá, desde saúde, intelecto, beleza, até sucesso e felicidade, são todos graças, seus dons, não nossas próprias realizações. Portanto, quando permitimos que o orgulho assuma o controle, não apenas obscurecemos a luz dentro de nós, mas também perdemos nossa conexão sagrada com Deus.
Lúcifer uma vez ousou desafiar a Deus, mas em sua arrogância ele encontrou apenas um fracasso trágico e está condenado a viver para sempre nas trevas. Nada pode diminuir sua luz. Deus continua sendo o Ser Supremo e toda a existência só pode florescer quando conectada a Ele. O orgulho de Lúcifer não era apenas um confronto com o Criador, mas uma negação de si mesmo. Ele se separou da única fonte verdadeira de paz e luz eterna. A história de Lúcifer serve como um aviso para todos nós. Quando nos tornamos orgulhosos demais do que conquistamos, muitas vezes esquecemos que tudo o que temos é um presente de Deus. Somos facilmente tentados pelas coisas boas deste mundo e esquecemos que somente a humildade e a reverência a Deus levam à vida eterna. Devemos sempre lembrar que a luz não vem de nós, mas dele. E quando vivemos em humildade e temor a Deus, não apenas mantemos a luz dentro de nós, mas também estamos unidos a Ele, de quem flui toda a vida e a verdadeira paz. Lúcifer perdeu tudo por causa do orgulho, desde sua gloriosa posição no céu até sua dolorosa expulsão para o abismo escuro. Mas sua história não é apenas uma tragédia pessoal. Serve como um poderoso aviso para todos nós. Embora ele tenha escolhido o caminho do orgulho e da rebelião, temos a oportunidade de escolher um caminho diferente. O caminho da humildade, obediência e reverência a Deus. Por meio dessa lição, percebemos que somente colocando nossos corações na luz do Senhor, podemos encontrar a verdadeira paz e esperança. A jornada de Lúcifer é um testemunho profundo da transição da luz para as trevas, das alturas do céu para as profundezas do inferno. É um conto de uma grande queda, mas também um aviso. Ninguém, não importa quão poderoso ou talentoso, pode permanecer firme sem andar em obediência a Deus. No entanto, essa história não precisa ser nossa. Podemos nos apegar à luz de Deus em nossas vidas, sempre lembrando que somente Ele é a verdadeira fonte de luz, digna de adoração e adoração eternas. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não abandonou suas ambições. Em vez de dirigir sua rebelião apenas contra Deus, ele voltou seu foco para a humanidade, a criação mais amada por Deus. No Jardim do Éden, ele apareceu na forma de uma serpente astuta e perigosa. Seu objetivo não era apenas tentar a humanidade a pecar, mas semear dúvidas em seus corações sobre a bondade e a justiça de Deus. Com palavras sutis, Lúcifer atraiu Eva. Certamente não morrerás, mas teus olhos se abrirão e serás como Deus. Essas palavras sedutoras abalaram a confiança de Eva. Por um momento, ela esqueceu a advertência de Deus e viu o fruto proibido não como um símbolo de obediência, mas como um caminho para o poder. Ela e depois Adão comeram o fruto e com esse ato, a porta para o pecado e a morte foi aberta, alterando para sempre a história humana. Este acontecimento marcou uma trágica viragem, o início de um mundo mergulhado no pecado e no sofrimento. A partir daquele momento, a humanidade enfrentou tentações implacáveis de Satanás, constantemente tendo que escolher entre obedecer a Deus e seguir as mentiras do inimigo. No entanto, naquele momento sombrio, Deus plantou uma promessa de esperança na história humana. Ele prometeu que viria um Salvador. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, destruiria Satanás e traria redenção a todos os que confiam nele. A história de Lúcifer não é apenas sobre a queda de um anjo. É um lembrete de que cada um de nós enfrenta uma escolha: viver na luz de Deus ou seguir as trevas da dúvida e do orgulho. Mas através do sacrifício de Cristo, o caminho de volta para a luz permanece aberto, e por meio dele podemos vencer todas as tentações, vivendo em glória e graça eternas.
Desde os primeiros dias no Jardim do Éden, a influência de Lúcifer não se limitou a um único momento de queda, mas continuou a ondular silenciosamente, mas poderosamente ao longo da história bíblica. Sua presença se manifesta de várias formas, desde o sussurro que tentou Eva até provações simbólicas destinadas a minar a fé e a lealdade da humanidade a Deus. Nas páginas das Escrituras, vemos Lúcifer não apenas como um símbolo do pecado e da rebelião contra Deus, mas também como um catalisador para a humanidade reconhecer a necessidade da graça e da redenção. Lúcifer, outrora um anjo caído com um nome que significava brilho, tornou-se o eterno adversário de Deus. Sua jornada deixa sua marca não apenas por meio de atos de tentação, mas também por meio de sua presença direta em histórias emblemáticas. No livro de Gênesis, a queda da humanidade no Jardim do Éden serve como o primeiro testemunho da influência de Lúcifer, mas a narrativa não termina aí. Ele continua a aparecer, desafiando os escolhidos e tentando obscurecer o plano de salvação de Deus. Um dos relatos mais marcantes é encontrado no livro de Jó, onde Lúcifer, disfarçado de Satanás, entra em um cenário sem precedentes, um confronto direto com Deus no céu. Esta não é a batalha feroz que se possa imaginar, mas sim um diálogo profundo, onde Satanás questiona a natureza da lealdade humana. Jó, descrito como um homem justo que teme a Deus e evita o mal, torna-se o ponto focal desse teste monumental. Satanás, com raciocínio aguçado, desafia a Deus, alegando que a lealdade de Jó não nasce da fé genuína, mas é apenas uma resposta à proteção e às bênçãos que Deus proveu. Ele diz: Jó teme a Deus por nada? Não puseste uma sebe em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. Jó, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Esse diálogo não apenas expõe a astúcia de Satanás, mas também destaca uma questão profunda. A fé humana pode durar quando todas as bênçãos são retiradas? Esta é a provação que Deus permite, não para prejudicar Jó, mas para demonstrar que o amor e a fidelidade a Deus podem resistir até mesmo às maiores adversidades. Ao longo dos tempos, a presença de Lúcifer serve não apenas para revelar a natureza do pecado, mas também como um teste crucial da lealdade da humanidade. Histórias como a de Jó, juntamente com vários outros momentos da história bíblica, ilustram que Deus pode transformar as provações mais dolorosas em oportunidades para revelar a fidelidade humana e a grandeza de sua graça. Lúcifer, embora seja um adversário formidável, torna-se um meio de mostrar o triunfo final de Deus. Desde a primeira tentação até as provações mais severas, sua história serve como um lembrete de que o pecado tem poder destrutivo, mas a graça de Deus é ainda maior. Na batalha entre a luz e as trevas, Deus é sempre o vencedor final, trazendo salvação a todos os que permanecem fiéis a Ele. O desafio colocado por Satanás não foi meramente dirigido a Jó pessoalmente, mas, mais profundamente, foi um ataque direto à honra e autoridade de Deus. Satanás procurou provar que o amor humano e a lealdade a Deus eram condicionais, dependentes de bênçãos materiais, em vez de se originarem de uma fé verdadeira e inabalável. Esta cena é considerada um dos raros e extraordinários momentos da Bíblia, onde Satanás aparece como um acusador diante da corte divina de Deus. Agindo como promotor, Satanás não apenas acusou Jó, mas também procurou deliberadamente minar a integridade e a glória de Deus. Ele pretendia demonstrar que mesmo pessoas justas como Jó se afastariam de Deus se fossem privadas de bênçãos. No entanto, o que se destaca aqui é a limitação do poder de Satanás. Embora ele pudesse estar diante de Deus para lançar seu desafio,
Todas as suas ações permaneceram dentro dos limites da permissão de Deus. Quando Satanás pediu para testar Jó, Deus respondeu: eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a mão. Jó capítulo 1, versículo 12. Essa declaração não apenas afirma a soberania absoluta de Deus, mas também enfatiza que Satanás, apesar de sua astúcia, é apenas uma ferramenta dentro do plano maior de Deus. Imediatamente depois, Satanás começou seus testes implacáveis contra Jó. Ele despojou toda a sua riqueza, seu gado, seus servos e até mesmo seus filhos amados. Não parando por aí, Satanás afligiu Jó com uma dor física excruciante. Parecia que nada poderia preservar a fidelidade de Jó. No entanto, Jó não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, ele proferiu as palavras agora famosas: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Esta declaração não foi apenas uma declaração de fé, mas uma poderosa refutação das acusações de Satanás. Através de todas as perdas e sofrimentos, Jó provou que a verdadeira fé não está ligada à prosperidade ou às bênçãos passageiras. É uma devoção inabalável, enraizada na reverência e no amor inabalável por Deus. A história de Jó é um lembrete convincente de que, mesmo diante de imensas provações, somos chamados a permanecer fiéis, confiar na soberania de Deus e louvá-lo em todas as circunstâncias. Em todas as coisas, o nome do Senhor é glorificado e seus planos triunfam sobre todos os esquemas do inimigo. A história de Jó não é apenas um relato histórico, mas uma profunda lição sobre fé, firmeza e o poder supremo de Deus. Em cada linha do livro de Jó, duas verdades impressionantes emergem. 1. Satanás é limitado. Satanás, embora tenha o poder de testar e desafiar a humanidade, é, em última análise, uma ferramenta sob o controle soberano de Deus. Ele não pode agir além dos limites estabelecidos por Deus. Isso ressalta uma verdade crítica: toda provação que enfrentamos não está fora do plano de Deus. Dificuldades e sofrimentos não são ocorrências aleatórias, mas parte do processo de refinamento que Deus usa para fortalecer a fé, purificar o coração e aprofundar nosso relacionamento com Ele. 2. Fé verdadeira. Jó é um exemplo vivo de fé inabalável. Ele suportou perdas inimagináveis, sua riqueza, sua família e sua saúde. No entanto, sua reverência e lealdade a Deus nunca vacilaram. Por meio de lamentações e até questionamentos, Jó se apegou à crença de que Deus é justo e poderoso. Sua história demonstra que a verdadeira fé não está ligada às circunstâncias, sejam bênçãos ou adversidades, mas é uma conexão profunda e duradoura entre a humanidade e o Criador. A história de Jó não termina com provações, mas termina com restauração e bênçãos abundantes. Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas o abençoou ainda mais. Como as Escrituras registram, o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu princípio. Jó, capítulo 42, versículo 12. Isso destaca que aqueles que perseveram na fé não apenas vencerão as provações, mas também receberão a recompensa de Deus. Além disso, a história de Jó serve como um poderoso símbolo de vitória. Vitória da luz sobre as trevas, da fé sobre as provações e do amor de Deus sobre os esquemas de Satanás. Por meio dessa narrativa, percebemos: Satanás, embora possua poder, está sempre sob o controle supremo de Deus. A verdadeira fé não se limita a momentos de facilidade, mas é testada e brilha mais em meio às provações. A história de Jó nos lembra que, mesmo diante dos maiores desafios, a confiança inabalável em Deus garante não apenas a sobrevivência, mas também o recebimento de bênçãos abundantes e eternas dele. É uma mensagem de esperança retumbante para todos os crentes.
Deus nunca abandona aqueles que o amam e permanecem fiéis a Ele. Lúcifer, o eterno adversário de Deus, fez uma aparição dramática durante o tempo de Jesus, buscando todas as oportunidades para sabotar a grande missão de salvação que Jesus trouxe para a humanidade. Um dos eventos mais notáveis foi o confronto direto entre Satanás e Jesus no deserto. Isso ocorreu logo depois que Jesus completou 40 dias e noites de jejum. Em sua forma humana, ele estava experimentando extrema fraqueza física. Satanás, em sua natureza astuta, aproveitou esse momento para apresentar 3 tentações destinadas a desviar Jesus de sua missão divina. A primeira tentação veio com astúcia sutil. Satanás desafiou Jesus a transformar pedras em pão para satisfazer sua fome intensa. A segunda tentação foi provocativa. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e o exortou a se lançar no chão, alegando que os anjos o resgatariam, provando assim o poder de Deus. A tentação final revelou a natureza ambiciosa de Satanás. Ele prometeu dar a Jesus todos os reinos do mundo se ele se curvasse e o adorasse. No entanto, Jesus permaneceu inabalável. Ele venceu não apenas com determinação incomparável, mas também com o poder das Escrituras. A cada tentação, Jesus respondeu com palavras da Bíblia, desmantelando todos os esquemas de Satanás. O clímax veio com sua declaração autorizada: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Essa declaração não apenas repreendeu Satanás, mas também afirmou uma verdade eterna. O poder de Deus é supremo, superando em muito qualquer esquema do inimigo. A derrota de Lúcifer no deserto demonstrou que não importa quão astuto, ele não poderia ofuscar a luz da verdade e o poder de Deus. No entanto, a influência de Lúcifer não terminou com as histórias das Escrituras. Ela persistiu ao longo da história humana. O pecado, a tentação e a dor que ele semeia permanecem presentes, desafiando a vida de todas as pessoas na Terra. Em meio a esses desafios, a Bíblia nos lembra que Deus deu à humanidade o poder de vencer. Através da presença do Espírito Santo e de sua palavra, podemos permanecer firmes contra todas as tentações e suportar todas as provações. Esta batalha não foi apenas a luta de Jesus no deserto, é um chamado para que cada indivíduo permaneça firme na fé, vivendo na vitória que Jesus conquistou para nós na cruz. Jesus não é apenas o Redentor, mas também um exemplo brilhante, lembrando-nos que com Deus podemos vencer todas as forças das trevas. Um dos símbolos mais poderosos da história da fé cristã é a cruz, onde o amor e o sacrifício são exibidos de forma mais vívida. A imagem da cruz erguida no monte do Gólgota, rodeada de luz celestial que atravessa a escuridão espessa, é um testemunho retumbante da vitória de Jesus Cristo sobre os poderes de Satanás. Não é apenas um símbolo de sacrifício, mas uma declaração de triunfo, uma vitória eterna para a humanidade. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele esmagou a cabeça de Satanás, derrotando totalmente as forças das trevas e abrindo um novo caminho, um caminho que leva à vida eterna. Sua ressurreição não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória para toda a humanidade. Em Apocalipse, capítulos 21 e 22, a visão de um novo céu é retratada com esplendor inimaginável. Lá, as trevas são completamente erradicadas e a luz de Deus brilha para sempre, trazendo alegria sem fim a todos os que pertencem a Ele. A vitória de Jesus serve como um lembrete profundo de que não importa quão poderosas as forças das trevas possam parecer, sua luz é maior, mais forte e eterna. Esta é uma promessa inabalável, que fornece esperança inabalável a todos os que confiam nele. Refletindo sobre a rebelião de Lúcifer, somos advertidos das consequências do orgulho e da ambição desenfreada.
Em sua arrogância, Lúcifer caiu no abismo da destruição, mas a história não termina aí. Mais importante, vemos a misericórdia ilimitada e o amor duradouro de Deus pela humanidade. Ele não permite que Satanás tenha a palavra final. Ele cumpriu, e sempre cumprirá sua promessa de redimir e proteger aqueles que depositam sua fé nele. O sacrifício de Jesus é uma prova inegável de que o amor de Deus é maior do que qualquer oposição, e a vida eterna nele é o dom oferecido a todos nós. A jornada desde a queda de Lúcifer até a vitória de Jesus Cristo nos lembra que não importa o quão poderoso Satanás possa parecer, o poder de Deus é sempre maior. Permaneçamos firmes na crença de que, em todas as circunstâncias, podemos vencer as tentações e provações por meio do poder do Senhor. Lúcifer, por mais astuto que seja, nunca pode nos separar do amor de Deus. Ao longo da história, a humanidade enfrentou inúmeros desafios, sofrimentos e pecados. Mas virá um dia, o dia final, em que essas provações terminarão, e a esperança de todos os que creem em Deus se tornará realidade. Um dia em que Deus alcançará a vitória eterna sobre o mal, e Satanás será totalmente derrotado. Esta é a profecia do livro do Apocalipse, uma mensagem poderosa do triunfo da luz e do amor de Deus pela humanidade. Juntos, vamos mergulhar nesta batalha final, desde a rebelião de Satanás até a vitória final de Deus, e explorar o que se desenrolará no dia do fim. Em Apocalipse, Satanás, também chamado de Grande Dragão, é descrito como o adversário de tudo o que é bom na criação de Deus. Desde sua expulsão do céu, junto com os anjos caídos, Satanás tem procurado incansavelmente enganar e desviar a humanidade, afastando-a de Deus. No entanto, quando o fim dos tempos chegar, Satanás não aceitará sua derrota sem uma luta final. Apocalipse 20 descreve uma grande revolta, uma batalha que ocorre não apenas na Terra, mas em todo o universo, com Satanás liderando um exército de rebeldes. Satanás libertará a besta do abismo, com o objetivo de reunir seu exército e liderá-los contra Deus e os fiéis. Mais uma vez, Lúcifer, que uma vez se considerou maior que Deus, estará determinado a destruir tudo o que Deus criou. Esta não é apenas uma batalha de oposição, mas uma guerra entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre a verdade e o engano. Mas Satanás e seu exército não ficarão sozinhos. Deus nunca permite que seu povo enfrente tais batalhas sem sua presença. Ele preparou Miguel, o arcanjo, e seu exército celestial para enfrentar as forças de Satanás. Esta não é apenas uma batalha física, mas uma guerra espiritual, onde o poder e o poder de Deus serão revelados em toda a sua glória. À medida que o exército de Satanás avança para a batalha final, cheio de zelo, eles permanecem inconscientes de que sua derrota já foi decretada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, descreve vividamente a queda inevitável de Lúcifer. E a besta e o falso profeta foram lançados no lago de enxofre ardente, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esta é a declaração enfática de Deus sobre o fim de Satanás e de todas as forças do mal. Quando a batalha atinge seu clímax, Deus não precisa fazer muito. Um único comando dele é suficiente para dissipar todas as forças das trevas. Jesus, com seu infinito poder, destruirá seus inimigos. O exército de Satanás, não importa quão vasto e feroz, não pode se comparar ao poder ilimitado de Deus. Miguel, o arcanjo, assumirá a liderança na batalha e, ao lado dos anjos, derrotará Satanás e o lançará no lago de fogo. Satanás, com todo o seu orgulho e falso poder, será despojado de toda a autoridade, ficando sem lugar para habitar.
O lago de fogo, reservado para os ímpios e pecadores, tornar-se-á a prisão eterna para Satanás e seus seguidores. Vemos que a vitória de Deus é total, inegável e final, deixando Satanás sem qualquer chance de se levantar contra Deus novamente. Este não é apenas um triunfo de força, mas também uma vitória de amor, justiça e verdade. Após a derrota de Satanás, um evento maravilhoso ocorrerá: o triunfo da luz. As trevas não terão lugar, e a luz de Deus brilhará em toda parte. O capítulo 21 de Revelação pinta um quadro radiante. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. Deus recriará tudo, e o paraíso será totalmente restaurado. Neste novo paraíso, a presença de Deus reinará para sempre. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado, não haverá mais morte ou lágrimas. Deus enxugará toda lágrima dos olhos de seu povo e lhes concederá uma vida de plenitude, em perfeito amor e paz. Viveremos na luz de Deus, onde nenhuma escuridão pode se intrometer. A relação entre Deus e a humanidade será totalmente restaurada. Conforme descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, eis que a morada de Deus está com o homem. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Viveremos no amor infinito de Deus, livres de medo e preocupação, cercados apenas pelo amor e pela paz eterna. Deus será nossa luz, brilhando sobre nossas vidas e nos guiando para um futuro sem fim. No dia do fim, quando a batalha final terminar e Satanás for lançado no lago de fogo, não apenas testemunharemos a derrota do inimigo, mas também o triunfo da luz e do amor de Deus. Esta é uma promessa segura, uma aliança que Deus deu ao seu povo desde o início. Esta batalha não é apenas um conflito humano, é a vitória de Deus sobre o pecado e o mal. Deus já venceu e sempre será vitorioso. Nós que cremos em Deus devemos viver nessa esperança, porque como diz Apocalipse capítulo 22, versículo 7, eis que venho sem demora. Chegará o dia em que as trevas deste mundo serão afastadas e a luz de Deus reinará para sempre. Apegue-se à sua fé, viva de acordo com os caminhos do Senhor e prepare-se para o dia em que compartilharemos de sua glória, vivendo em perfeito amor e paz. Espere com esperança e gratidão ilimitadas, pois esse dia certamente chegará. Entre todas as histórias da Bíblia, nenhuma carrega um contraste tão profundo quanto a história de Lúcifer, o anjo criado em glória, mas que por orgulho e desobediência caiu da luz e esplendor de Deus. A história de Lúcifer não é apenas uma tragédia de um anjo caído, mas uma profunda lição de humildade, obediência a Deus e um aviso para a humanidade em sua busca pela redenção. É uma ilustração vívida dos dois caminhos, luz e trevas, um lembrete dos perigos do orgulho e do fascínio da sombra, e um encorajamento para cada um de nós buscar esperança na graça e no amor incondicional de Deus. Lúcifer foi criado como um anjo radiante no céu, perto da glória de Deus. Durante muito tempo, foi-lhe confiada uma responsabilidade gloriosa e bela, tornando-se um modelo ideal para todos os que olhavam para ele. No entanto, sua glória se tornou um teste para si mesmo, um teste que muitos, incluindo Lúcifer, não conseguiram superar. O orgulho surgiu no coração de Lúcifer, um desejo de superar a Deus, de exaltar-se à mais alta posição. Ele disse: eu subirei aos céus, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Vou sentar-me entronizado no monte da Assembleia, nas alturas mais altas do monte Zafon. Subirei acima dos cumes das nuvens. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 ao 14. O orgulho levou Lúcifer a um caminho de autodestruição, pois ele se esqueceu de que existe apenas um Deus Altíssimo, a quem pertencem toda a glória e poder.
A história de Lúcifer serve como um aviso profundo para todos nós sobre os perigos do orgulho. O orgulho é uma doença espiritual que faz com que as pessoas se esqueçam de seu lugar diante de Deus. Quando o orgulho invade o coração de uma pessoa, ela começa a buscar poder, fama e a admiração dos outros, até mesmo disposta a trilhar caminhos pecaminosos para alcançar seus objetivos. É por isso que o orgulho é considerado um dos pecados mais perigosos da Bíblia, pois não apenas prejudica o relacionamento de uma pessoa com Deus, mas também leva à queda e separação da luz e da vida que Deus fornece. Para entender melhor a diferença entre orgulho e humildade, podemos comparar Lúcifer com a imagem do cordeiro manso à luz de Deus. Na Bíblia, o cordeiro é sempre um símbolo de humildade, obediência e confiança na orientação de Deus. Jesus usou a imagem do cordeiro para descrever a si mesmo, dizendo que ele é o bom pastor, que conduz suas ovelhas a pastos verdes e águas tranquilas. O cordeiro não encontra seu próprio caminho, mas sempre segue a orientação do pastor. A imagem do cordeiro manso à luz de Deus representa obediência e humildade absolutas. Enquanto Lúcifer, em seu orgulho, se separou de Deus e foi atraído para as trevas, o cordeiro sempre confia na orientação de Deus, buscando conforto e proteção em sua presença. Isso serve como uma lição profunda para nós, como seguidores de Cristo. Somente quando abraçamos a humildade e a obediência a Deus, podemos viver em sua luz e experimentar a verdadeira paz. A história de Lúcifer é uma ilustração vívida dos dois caminhos que a humanidade deve escolher na vida. Um caminho leva à luz, vida, amor e obediência a Deus. O outro caminho leva à escuridão, separação e morte. Lúcifer, não querendo se humilhar, escolheu o caminho das trevas, um caminho que leva à perda eterna e à ausência de Deus. Quando refletimos sobre a queda de Lúcifer, não apenas vemos o sofrimento de um anjo, mas também reconhecemos que cada um de nós enfrenta uma escolha semelhante, escolher a luz ou as trevas, a obediência e a humildade, ou o orgulho e a arrogância. Jesus nos ensinou que Ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará mais nas trevas. A luz de Cristo é vida, verdade e o caminho para a redenção. No entanto, quando as pessoas escolhem o caminho do orgulho e da autoexaltação, elas se separam dessa luz, assim como Lúcifer fez uma vez. O caminho das trevas não é apenas uma rejeição de Deus. É um caminho para a morte eterna, não apenas a morte física, mas também a morte espiritual, uma separação permanente do amor e da graça de Deus. O orgulho, como visto na história de Lúcifer, não é apenas um pecado pessoal, mas uma ameaça para toda a humanidade. Quando um indivíduo ou comunidade se torna orgulhoso, eles começam a acreditar que podem viver independentemente de Deus. Eles buscam a liberdade sem sua orientação e confiam em suas habilidades sem reconhecer sua necessidade de sua graça. O orgulho leva à queda, cegando as pessoas para os perigos que estão por vir. Assim, a história de Lúcifer serve como um aviso para a humanidade sobre os perigos do orgulho e da arrogância. No mundo de hoje, não faltam indivíduos em busca de poder, fama e se colocando no centro do universo. No entanto, devemos lembrar que o orgulho acaba levando à queda, assim como Lúcifer foi separado de Deus e lançado nas profundezas das trevas. Embora Lúcifer tenha caído e sido banido para o inferno, sua história não é de desespero sem esperança, pois em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Jesus Cristo veio ao mundo com os braços estendidos para oferecer redenção e trazer esperança a todos os que escolhem a humildade e a obediência a Ele. É através do sacrifício de Cristo na cruz que as trevas foram quebradas, abrindo um novo caminho para a humanidade. Este caminho não é de orgulho, mas de humildade, obediência e amor ao Senhor.
Jesus Cristo veio não apenas para redimir aqueles que o obedecem, mas também para estender seu amor e graça a todos os que se voltam para Ele. Ele está pronto para perdoar todos os pecados, desde que nos arrependamos sinceramente e nos humilhemos diante dele. Deus não abandona ninguém, não importa quantas vezes eles se desviaram. A história de Lúcifer é um aviso sobre os perigos do orgulho, mas também é um lembrete de que em Deus sempre há redenção e esperança para todos os que o buscam com um coração humilde. Esta história não se limita às páginas da Bíblia, mas influenciou profundamente a cultura e a arte humanas. Da literatura, pintura e música ao cinema, a figura de Lúcifer foi interpretada de várias maneiras, muitas vezes simbolizando queda, tentação e orgulho. Na literatura, uma das obras mais famosas sobre Lúcifer é Paraíso Perdido, de John Milton. A obra retrata Lúcifer como um personagem complexo, misturando orgulho, ambição e desafio. Milton retrata sua queda como um símbolo do livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que enfatiza as terríveis consequências de se rebelar contra Deus. Os críticos costumam debater se Lúcifer, neste trabalho, é um herói trágico ou uma representação de rebelião. Na arte, a imagem de Lúcifer é frequentemente retratada através de pinturas magníficas, como O Anjo Caído de Alexandre Cabanel. Nesta pintura, Lúcifer aparece com uma beleza impecável, mas seus olhos revelam inveja e orgulho, um contraste marcante entre sua aparência externa e turbulência interna. Na música, compositores como Franz Liszt se inspiraram na história de Lúcifer para criar obras dramáticas, como Mephisto Waltz, evocando uma sensação de mistério e imenso poder. No cinema, o personagem de Lúcifer muitas vezes simboliza a tentação e as forças das trevas, como visto em filmes como Constantino ou O Advogado do Diabo. Esta história serve como um lembrete preventivo dos perigos do orgulho e da necessidade de buscar a orientação de Deus em todas as circunstâncias. Quando aprendemos a humildade e vivemos em obediência a Deus, andamos na luz e recebemos a redenção inestimável que Jesus Cristo disponibilizou à humanidade. Lembre-se, em todas as provações e dificuldades, o amor e a graça de Deus estão sempre prontos para nos abraçar, convidando-nos para sua paz e vida eterna. Esta vida é cheia de desafios, dificuldades e tristezas que às vezes podem nos fazer sentir engolfados pela escuridão. No entanto, nunca devemos esquecer que não importa quão espessa a escuridão possa parecer, a luz sempre prevalecerá. A cruz, com o imenso poder e amor de Deus, brilha intensamente no meio da noite, guiando nosso caminho. Esta é a verdade última que todo cristão deve ter em seu coração. A luz de Deus sempre triunfa sobre as trevas. Olhando para a vida de Jesus, vemos que, embora ele tenha suportado imenso sofrimento e a morte dolorosa na cruz, ele não foi vencido pelas trevas do pecado e da morte. Foi no momento mais sombrio, quando tudo parecia ter desmoronado, que a luz da vida eterna irrompeu por meio de sua ressurreição. Esta é a afirmação da nossa fé. A luz de Deus, o seu amor, vence sempre as trevas deste mundo. Não importa quais provações ou dificuldades possamos enfrentar, essa luz nos guiará por todas elas. Hoje, quero encorajar-vos, irmãos e irmãs, especialmente aqueles que caminharam muitos anos na fé, a manter-vos firmes na vossa confiança no Senhor. Não deixem que a escuridão deste mundo ofusque a luz dentro de seu coração. Deus nos prometeu que mesmo quando caminharmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Lembre-se, sua luz nunca se apaga e Ele nunca nos abandonará. No caminho da fé, haverá momentos em que nos sentiremos cansados, às vezes até desencorajados pelos desafios que enfrentamos. É fácil ser tentado pelo orgulho, poder e ambição pessoal.
Esses valores, se não forem controlados, podem levar à autodestruição, assim como Lúcifer perdeu tudo. Mas este é precisamente o momento de invocar a luz de Deus para brilhar em nossas vidas. Imagine uma procissão de pessoas, uma após a outra, avançando em direção à luz, não importa quão espessa seja a escuridão ao seu redor. Eles não param. Eles continuam se movendo, porque sabem que à frente está uma luz que nunca se apaga e um amor que nunca se apaga. Essa procissão somos nós, aqueles que caminham na fé, buscando a luz de Deus em meio a provações e dificuldades. Pergunte a si mesmo: como podemos permanecer humildes em uma sociedade impulsionada pelas pressões do sucesso? A resposta está em fazer de Deus o centro, assim como Jó manteve sua fé, mesmo quando perdeu tudo. Permaneça fiel e firme no Senhor, pois Ele é a luz do mundo. Quando você se sentir perdido, quando a vida parecer sombria e incerta, lembre-se de que Deus está chamando você para entrar em sua luz. Juntos, continuaremos avançando, pois sabemos que a luz finalmente triunfará sobre todas as trevas. Evite o orgulho, coloque sua confiança no Senhor e lembre-se de que sua luz o guiará por todas as trevas. Somos chamados a viver como ovelhas do pastor, sempre voltando nossos corações para Deus e andando em sua luz. Deixe a história de Lúcifer servir de motivação para praticar o autocontrole, manter a humildade e a fé e compartilhar a luz de Deus com as pessoas ao seu redor.